Bom dia. Vamos ter que fazer essas aulas por meio de videoaula, tá certo? Por causa da infecção, do vírus. Infelizmente teremos que fazer assim, tá certo? As nossas aulas, por enquanto. Então, cabelinho tá ok, barbinha também. Vamos nessa. Bom, a gente está falando sobre um assunto que é o assunto da República das Oligarquias, ou a Primeira República Brasileira. Nós vimos aí a proclamação da República nas aulas que nós tivemos em sala. E da proclamação da República nós vimos ali a República das Espadas, que é a República dos primeiros presidentes, dos dois primeiros presidentes, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Então, depois desse período de proclamação da República, de estabelecimento da República, nós vamos passar aqui para ver mais ou menos como é que se deu os primeiros passos da República no Brasil. Então, quem era que representava essas oligarquias? Primeiro, oligarquia, que significa isso? Vem de dois termos do grego, oligo e arquia. Oligo significa poucos e arquia significa poder. Isso quer dizer que eram poucas pessoas que estavam no poder, tá certo? Poucas pessoas que estavam no poder. E quem era que representava essas poucas pessoas no território brasileiro? Ou seja, na história aqui, nesse período de história. Eram os grandes fazendeiros, tá certo? Como eu disse a vocês lá na transição, nas últimas aulas sobre a proclamação da República, Floriano Peixoto, ele deixa a República dos Coronéis, a República dos Militares, para o condomínio dos fazendeiros. Os fazendeiros começam a governar o Brasil, principalmente os fazendeiros do Sul, os fazendeiros do Sudeste, na verdade, os fazendeiros de São Paulo e os fazendeiros de Minas Gerais. E esse período da história republicana é caracterizado pela defesa dos interesses desses grupos, desses fazendeiros, tá certo? Principalmente o que a gente vai chamar de oligarquia cafeeira, ou seja, os fazendeiros do café. Então essa república, oligarquia, está ligado a essa galera do café lá de São Paulo, Minas Gerais, essa economia cafeeira e industrial. Beleza? Então é comum denominar a República Brasileira, esse primeiro período, essa primeira parte de República dos Coronéis, tá certo? Como foi dado ao nome dos grandes fazendeiros de café, os grandes fazendeiros do Nordeste, que faziam parte de uma guarda nacional para deter as rebeliões que aconteciam durante o período regencial da história brasileira, aquele período entre o primeiro reinado e o segundo reinado. Então houve várias rebeliões nesse período e houve uma guarda nacional. Aqueles que receberam o título de coronel não eram militares, eram pessoas comuns, pessoas que até tinham uma boa quantidade de terra, mas recebiam esse título de coronel e ganhavam mais terras. E eles tinham muita quantidade de terra, grandes proprietários rurais, e eles tinham muito poder no local onde eles tinham esses proprietários, tá certo? Esses lugares, tá certo? Enfim, surgiu um termo que é muito debatido nesse período, que é o termo coronelismo, tá certo? Já que era a República dos Coronéis, então surgiu esse termo. Coronelismo é um fenômeno político e eleitoral durante esse tempo, que ocorre na instância dos municípios, das cidades pequenas principalmente, tá certo? E também regional. O poder político das oligarquias agrárias se sustenta no controle do voto. Eles controlam o voto das populações rurais, tá certo? Para que haja uma manipulação na eleição, tá certo? Para que haja essa manipulação. E a base da república, a base desse coronelismo está justamente na política do café e do leite, tá certo? Que existia esse termo, café com leite, na política. Depois nós vamos ver com novos estudos e tal, que na verdade pode se chamar até de café com café, porque Minas Gerais não era conhecida por ser vendedora de leite, mas sim ser uma segunda maior produtora de café. Então nós vamos observar isso, tá? Então na época os coronéis eram grandes latifundiários, ou seja, grandes fazendeiros, tinham o direito de formar milícias, que são os seus jagunços, aquela galera que
que servia ao coronel para, né, fazer os serviços indecentes, né, que é mais ou menos, né, matar as pessoas, coagir as pessoas, né, intimidar as pessoas para impor medo e muitas vezes para impor autoridade, tá certo? Por meio da violência. E assim os trabalhadores camponeses que eram subordinados a esse poder, que eram subjugados por causa da violência, tá certo? Por causa desse poder militar, esses políticos coronéis, tá certo? Esses coronéis, que muitas vezes eram grandes fazendeiros que influenciavam muito nas eleições, eles eram praticamente, né, a autoridade máxima. Nós vamos ver aqui o coronel, né, que o voto, né, as eleições que eram fraudulentas, eram eleições totalmente fraudes, que eram fraude em cima de fraudes, né? Temos aí o voto de cabresto, que o voto de cabresto era justamente o que o coronel fazia com o eleitorado, aqueles que podiam votar, que eram pouquíssimos, eles faziam isso, né? Eles faziam o seu voto de cabresto, o seu curral eleitoral, né? Fazia exatamente do povo de gado, tá certo? Para votarem no seu político, né? O coronel fazia isso, ele escolhia, né, via quem era que podia votar e formava o seu curral eleitoral para votar no seu político, no político do coronel. E essa galera, esses eleitores, eram tidos como um gado, tá certo? Como um burro, e ele era quem puxava o cabresto das pessoas para votarem, tá certo? Para votarem no seu candidato e não no candidato que elas desejariam escolher. Certo? Então, esse período foi marcado por políticas autoritárias e muito violentas. Um pouquinho da história do voto brasileiro, nós vamos observar aqui, né, algumas imagens, né, no slide que eu disponibilizei até para vocês. E essas imagens nos mostram a evolução do voto no Brasil, que antes nós usávamos cédulas para fazer as eleições, usávamos urnas que eram muito fácil de ser fraudulentas, né? Ou seja, de trocar urnas, da contagem errada, tá certo? Porque a contagem poderia ser errada na hora dos votos e tal. E hoje nós temos uma urna eletrônica, tá certo? Uma urna que, né, é totalmente segura, tá certo? Ela tem as suas segurança. A gente vota nela sem nenhum medo de interferência de outros, tá certo? Então é totalmente seguro esse método, tá certo, da urna eletrônica no Brasil, porque antes haviam muito mais fraudes sem essa urna eletrônica, tá certo? As fraudes eram extremas, né? A eleição era totalmente falsa, tá certo? E aí nós vamos ver aqui que os presidentes, depois de Floriano Peixoto, veio os presidentes civis, tá certo? O primeiro foi o Prudente de Moraes, que era um fazendeiro do café lá em São Paulo, tá certo? Então ele foi escolhido por mais ou menos 2,2% da população brasileira, né? Naquele período eram poucos brasileiros, né? Deixa eu ver, não chegava a 50 milhões da população de habitantes, e só 2,2% dessa população brasileira votou no Prudente de Moraes, quase que 90% desses 2,2%, certo? Enfim, houve vários conflitos sociais durante esse período, tá certo? Desses presidentes que se passaram, presidentes que foram, né, transitórios, ou seja, vinham 4 anos, um presidente de São Paulo, Prudente de Moraes, depois outro presidente de Minas Gerais, e assim eles iam revezando. Depois dos 4 anos de Minas Gerais, vinham de São Paulo, e por aí vai, né? Então era conhecida como política café com leite, certo? Havia também a política dos governadores, que era mais ou menos o seguinte: o coronel, que ele queria seus benefícios, é claro, por eleger um prefeito, ele queria verba, queria dinheiro, essas coisas. O que acontece? Ele pega o seu voto, tá certo? Os eleitores, coagita eles, né? Subjuga eles, violenta eles e eles votam no candidato do coronel. E o coronel recebe, assim, os benefícios da política. O prefeito também faz a mesma coisa, né? Chamando todos os coronéis da região para votarem no deputado, para votarem no governador, para votarem no presidente. Então havia essa política dos governadores, que era exatamente, né, o governador favorecia os prefeitos davam voto.
Os governadores favoreciam o presidente e os governadores davam votos para o presidente. Enfim, né, era uma coisa totalmente fraudulenta, uma política corrupta ao extremo. Então a gente acha que a política de hoje é cheia de corrupção. Vamos dar uma analisada na história, né? A gente vê aí que, né, durante o primeiro período da história republicana do Brasil, foi corrupta até umas horas. E aqui nós vamos ver alguns conflitos sociais, alguns conflitos que aconteceram aqui nesse primeiro período da história republicana, tá certo? Porque ao longo dessa primeira república, os movimentos sociais dos trabalhadores ganharam muita força, tanto no campo, na zona rural, quanto na zona urbana, nas cidades. O crescimento das cidades fortaleceram esses conflitos. A diversificação das atividades foram requisitos mínimos de um movimento dessa massa, dessa classe trabalhadora. Nós vamos ver aqui que houve conflitos aqui no Nordeste como o cangaço, tá certo? A Guerra de Canudos ali na Bahia, a revolta da Vacina e da Chibata no Rio de Janeiro, greves operárias lá em São Paulo de 1917 e a Guerra do Contestado lá no sul do Brasil, em Santa Catarina e Paraná, tá certo? Foi várias revoltas que aconteceram quase que no Brasil inteiro, tá certo? Só não houve ali, né, vamos dizer assim, muita intensidade no norte do Brasil. Não vou dizer que não houve, porque houve sim, mas não com tanta intensidade como esses que a gente falou. Cangaço, Guerra de Canudos, Guerra do Contestado, enfim. Cangaço, vamos ver aqui um pouquinho do cangaço, certo? Dos cagaceiros, né? Os cangaceiros do Lampião, Maria Bonita, enfim. Então, ocorreu por cerca de 70 anos esse movimento do cangaço. Lá no sertão, ali no sertão do Nordeste, aqui no sertão do Nordeste, tá certo? Né? Existem fontes que dizem que o próprio, né, Lampião e o seu bando passavam por aqui, pela região do Agreste, tá certo? De Jupi, Caetés, enfim. Então, para alguns pesquisadores, ele foi uma forma pura e simples de banditismo e criminalidade. De banditismo. Banditismo é um termo usado para falar sobre o movimento de bandidos, como gangues, tá certo? Como máfia. Então eles colocam o cangaço como um banditismo, tá certo? Um movimento de banditismo social. Não sei se vocês já ouviram falar de Robin Hood. E era mais ou menos esse termo utilizado para descrever o que Robin Hood fazia, um banditismo social. Ele roubava dos mais ricos e entregava aos mais pobres. Meio que Lampião e o seu bando fazia isso, certo? Roubavam dos comerciantes ricos, dos fazendeiros poderosos e saía distribuindo para algumas pessoas miseráveis, pobres que viviam nesse sertão do Nordeste. Caracterizava por ações violentas, porque eles eram grupos violentos, grupos, né, indivíduos que eram isolados do social, da civilização, ou seja, do povo, das cidades. Então era um povo bastante isolado e bastante violento, tá certo? Assaltavam fazendas, sequestravam coronéis, grandes fazendeiros, né, estupravam pessoas, saqueavam comboios, armazéns. Eles eram um pão que o diabo amassou, era um povo ruim, triste, infeliz da besta fera. Mas enfim, os cangaceiros não tinham moradia fixa, né? Então eles eram um bando que vivia no meio do Nordeste, perambulando, tá certo? Fazendo todo esse tipo de estripulia. Viviam perambulando pelo sertão, praticando crimes, fugindo, matando, né? Bandido também, bandido ruim, né? Matando policiais, que eles chamavam de volante, macaco, e se escondiam deles. Então eles praticamente viveram aqui no sertão do Nordeste, né? Eles perambulando por aqui, tá? Se vocês procurarem, tem algumas imagens dos cangaceiros de Lampião e tal. Então, quais foram as causas do cangaço? O que é que aconteceu? Que foi desde 1870 que surgiu, né, o cangaço, até 1940, onde morreu, né, os últimos cangaceiros. Então, a causa disso foi a miséria, a fome da população do semiárido nordestino, ou seja, do sertão. As pessoas com muita fome, miséria, pobreza extrema, esquecidas pelo Estado, esquecidas pelos políticos,
Então eram pessoas que eram totalmente desfavorecidas, que se entregavam à violência, né, que eram esquecidas. Justamente por serem esquecidas, elas tinham que procurar um modo de sobrevivência, um modo de sobreviver nesse ambiente hostil, que era um ambiente de fome, de miséria, e para isso muitas vezes se entregavam ao banditismo, se entregavam aos crimes, então roubavam de quem tinha mais, pois se não roubasse não tinha como sobreviver. Muitos viviam assim. Ou se subjugavam a viver, né, como escravos para coronéis, tá certo? Ou seja, fazendo o que ele manda. Há má distribuições de terras, tá certo? Porque as terras eram de uma pessoa, de uma família, tá certo? No sertão nordestino, era o coronel que dominava todas as terras do sertão, então 2, 3 famílias era que detinha o poder de todas essas terras, enquanto muitas pessoas que viviam nesse sertão eram subjugadas, eles eram violentados praticamente, para viverem ali no seu pedacinho de terra e tentar sobreviver, tá certo? Muitos, como vocês sabem, né, o sertão só é chuvoso na época do verão e muitas vezes tem períodos de secas. E esse período de 1870 e 1940, né, houve períodos de seca e muita gente morreu de fome, muita gente vivia em estado de miséria mesmo. Então o descaso do Estado e dos coronéis para com mais pobres, então, o pouco se lixava com mais pobres, está passando fome, se dane, está passando fome, que me importa, não sou eu que estou passando, então deixa eles para lá. Então muitos eram assim que viviam, certo? O Estado estava nem aí para os pobres, os coronéis principalmente, queriam o seu bem bom, queriam os seus benefícios da política, e o Estado estava se beneficiando disso também, crescendo cada vez mais com a produção de café, né? Mas café não enche bucho de ninguém. E violência dos coronéis sobre os pobres, era uma violência extrema, cara, né? Se você não obedecesse à ordem do coronel, você perdia sua terra. Se você, né, não obedecesse, né, não colocasse seus filhos pequenos para trabalhar, muitas vezes, né, acontecia acidentes dos meninos, das crianças morrerem em trabalho forçado. Enfim, cara, era um negócio totalmente horrível, tá certo? Então, a causa dos cangaceiros foi justamente esse descaso do Estado, esse descaso dos coronéis para com os mais pobres, onde essa galera vinha desse ambiente mais, né, como é que eu posso dizer, um ambiente muito mais, né, difícil, pobre, miserável, e elas praticavam esse tipo de crime para tentar sobreviver nesse mundo. Ou, né, as pessoas seguiam o caminho dos grandes messiânicos, daquelas pessoas mais religiosas, que nós vamos falar depois de um movimento chamado Movimento da Guerra de Canudos, tá certo? O movimento de Antônio Conselheiro. Muitos seguiam esse movimento mais religioso, tá certo? Tentando fugir dos coronéis por um caminho mais pacífico, vamos dizer assim. Outros, né, como eram bastante traumatizados, né, tem histórias de cangaceiros que eles perderam sua família, né, porque a família deles foi assassinada, tá certo? E foi o único que sobreviveu. Então eles, com bastante ódio, né, alimentando esse ódio, eles entraram nesse mundo de violência e começaram a praticar esses crimes como um modo de sobrevivência, tá certo? Não vamos dizer que Lampião e os cangaceiros, eles, né, são pessoas ótimas, tal, merecem ser lembradas, sim, né, mas que não foram, né, cidadãos, né, de bem, né, foram pessoas que praticaram seus delitos, praticaram seus maus aqui na Terra, mas que lutaram contra, tá certo, esse sistema, ou então essa política totalmente excluísta, né, que é exclusiva, né, que exclui os mais pobres e colocam os mais ricos como a melhor parte do bolo, vamos dizer assim. Então Lampião era o rei do cangaço, conhecido como o rei do cangaço. Era o cangaceiro mais famoso, chamado Virgulino Ferreira da Silva, tá certo? E ele era denominado o Senhor do Sertão, o rei do cangaço. Por parte das autoridades e de suas vítimas, Lampião simbolizava a brutalidade, simbolizava o mal, uma doença que precisava ser cortada. O bicho era o cão.
Então, para uma parte da população do sertão, ele encarnou valores como bravura, heroísmo, senso de honra. Então, para muitos, viam um cangaceiro, né, no Lampião, como um anti-herói, né, uma pessoa que fazia heroísmo, mas praticando atos, né, não tanto convencionais, como, por exemplo, a gente pode chamar de anti-herói o Venom, né, de hoje, né, o Deadpool, né, que fazem atos de heroísmo, mas utilizando métodos não tanto heróis, tanto bravuros, corajosos, né? Não é honrosos, tá certo? Então eles matam as pessoas, sim, estupram, tá certo? Fazem violência extrema, mas beneficiavam outros, tá certo? Por isso eles eram conhecidos por heroísmo por parte da população mais pobre do sertão. E em 28/6/1938, na localidade de Angicos, lá em Sergipe, Lampião foi morto junto com sua mulher, Maria Bonita. Outros cangaceiros de seu bando também, né, foram mortos pela polícia, né, chamada Volante. Então eles foram encurralados e lá meteram bala nos caras, e os caras foram tudo furado, arrancaram as cabeças deles e colocaram, né, em exposição em uma cidade, deixa eu ver aqui, deixa eu ver onde é que tem essa cidade, Oricuri, uma coisa assim. Certo, eu não me lembro o nome da cidade, mas se vocês precisam, vocês vão achar. Então o bando de Lampião teve suas cabeças aí decepadas, expostas em locais públicos para mostrar assim, olha, tá vendo? Quem é bandido, né? Tá aí, é o exemplo. Bandido bom é bandido morto, principalmente com a cabeça arrancada e mostrada ao povo, o povo não fazer isso. E os cangaceiros foram perseguidos pela polícia, pela, né, polícia volante, exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis. Eram esses, né, infelizes desses cangaceiros, que davam medo aos coronéis, porque os coronéis tinham medo de perder seus bens, até sua própria vida, por causa deles. Justamente por não terem perspectiva de melhorar a sua condição. Eles aceitavam sua condição, né, eles diziam, a gente tá lascado mesmo, um dia a gente vai morrer mesmo, então bora matar e fazer a miséria, pintar a miséria. E eles não precisavam temer, tá certo, o desrespeito às leis, porque já que eles, ou a gente morre de fome, né, ou a gente se subjuga a esses infelizes desses coronéis. Então o que a gente vai fazer? A gente vai infringir as leis, fazer o pão de que diabo amassou, enfim. Se a gente tivesse em sala de aula, a gente faria um trabalho, né, que era justamente fazer um pequeno, como é que eu posso dizer, júri simulado. Os cangaceiros eram bandidos ou heróis? A gente não sabe. E aí? O que é que vocês acham? Tá certo? Enfim, outro movimento, né, foi a Guerra de Canudos, que enquadra-se nos movimentos messiânicos, que a gente vai chamar messiânico, vem de Messias, que vem da palavra bíblica, né, a palavra hebraica, que significa um ungido, um salvador, né, o próprio, por exemplo, o Messias no grego significa Cristo, tá? Então, Cristo é um Messias, e esses movimentos messiânicos mostram um homem, tá certo? Realmente um homem, um líder religioso, que mostravam o caminho da salvação a essas pessoas, né? Mostravam como sair daquele, né, ambiente de pobreza, de miséria, tá certo? E esses sertanejos, essas pessoas, elas procuravam refúgio nesses líderes religiosos, né? Vou dizer alguns exemplos aqui, por exemplo, um exemplo mais conhecido é o Padre Cícero, tá certo? O Padre Cícero, ele foi um dos grandes líderes religiosos que se encaixa nesses movimentos messiânicos, tá certo? Enfim, eles surgiram em áreas rurais, pobres, atingidas pela miséria. Por exemplo, o Padre Cícero surgiu no Juazeiro do Norte, lá no Ceará, certo? É uma região bastante pobre, bastante atingida pela miséria. E os principais componentes eram a religiosidade popular, tá certo? Do sertanejo, né? Aquele sentimento, aquela mistura de religiosidade indígena com religiosidade católica, tá certo? Onde eles viam nesses líderes religiosos como os curandeiros, como verdadeiros salvadores, pessoas que realmente eram santas, ungidas. E os principais componentes eram a religiosidade deles e o sentimento de revolta,
Porque eles estavam revoltados por não ter nenhuma assistência do governo, por não ter educação, por não ter saúde, por não ter segurança, certo? Por quê? Segurança não tinha por quê? Porque eram os coronéis que faziam a segurança e eram eles que dominavam a bagaça toda. Saúde não tinha por quê? Porque não existia sistema de saúde pública. Se você quisesse ir para o hospital, você tinha que pagar. E não era todo mundo que tinha dinheiro para pagar uma consulta a um médico, certo? Então, eles faziam suas próprias ervas medicinais, um conhecimento indígena aí no meio, certo? Enfim, então não tinha saúde, não tinha educação. Por que não tinha educação? Porque você aprendia a ler e acabava. Porque se você quisesse alguma coisa a mais, tinha que ir para a capital e pagar para estudar. Infelizmente, nem todo mundo poderia pagar, somente os filhos dos coronéis que se tornavam advogados e médicos. Um dos principais, né, o principal líder, o líder dessa revolta de Canudos foi conhecido como Antônio Conselheiro, chamado Antônio Vicente Mendes Maciel. Né? Então, Antônio Conselheiro, né, ele era um homem bastante, como é que eu posso dizer, controverso. Por quê? Porque ele era um professor, tá certo? Um cara que fazia várias funções na sua cidade, tá? E de repente ele encontra a sua mulher, tá certo? Com um policial, tipo um xerife da cidade, dentro da sua casa, tá certo? Traindo a sua esposa, tá certo? Então ele viu aquela cena e ficou doido, perdeu o juízo, tá certo? Ele era muito religioso, quase se torna padre, mas não se tornou porque era casado. Enfim, ele saiu, foi embora, pegou um cajadozinho e ficou perambulando pelo sertão. E de lá ele saía dando conselho às pessoas mais pobres, tá certo? Conselhos religiosos, tá certo? E as pessoas se sentiam, né, mais seguras com ele, porque ele era um cara que era bem gostoso de se conversar, era um cara que era saudável, tá certo? E aí o que acontece? Muitas pessoas começaram a seguir Antônio Conselheiro. E Antônio Conselheiro, junto com uma galera, certo, foi para um lugar, uma zona rural, perto de um rio, tá certo? Lá nesse rio eles fundaram uma cidade chamada Belo Monte, onde eles plantavam, tá certo, os que eles queriam, e compartilhavam igualmente as coisas. Então era bem interessante, né, esse arraial, tá certo? Esse sítio chamado Belo Monte, que depois ficou chamado de Canudos como nome pejorativo para xingar esse povo. Então, quais foram as causas da Guerra de Canudo? A concentração de terras a uma só pessoa, os fazendeiros, a miséria e a fome da população sertaneja, a superexploração do trabalho rural, né, os caras, né, os coronéis explorando o trabalhador rural, a seca e o aumento de impostos cada vez mais. Por exemplo, quando você não tinha dinheiro para pagar imposto, os caras pegavam tudo que você tinha. Você tinha uma cabrinha que dava leite para o seu menino, ela levava essa cabrinha e você ficava sem nada. Entendeu? Você tinha uma galinha que tirava uns ovinhos ali para você comer, para você cozinhar e comer, levava a galinha e se embora e tchau, perdeu. Então os camponeses seguem Antônio Conselheiro formando esse arraial, formando esse sítio chamado Canudos, onde ele deu o nome de Belo Monte, lá no interior da Bahia, tá certo? Antônio Conselheiro era um cara bem assim, né? Tinha uma barbona, um cabelão, tá certo? Usava uma batina de padre, só que toda sulenta, parecendo um saco, e um cajado na mão, parecendo Moisés. Então Canudo, né? Canudos foi um grande sítio onde as pessoas faziam casinhas simples né, aquelas casinhas de taipa, tá? E elas viviam ali felizes, até, né? Conseguiam sobreviver, conseguiam ter o que comer pelo menos, tá? E essa comunidade forma um estado paralelo à república, formava uma cidade diferente da república. O próprio Antônio Conselheiro ele era a favor da monarquia, ou seja, ele era um perigo para a república, tá certo? Então eles abandonavam as fazendas, viam o sucesso de Canudos, muitos sertanejos abandonavam as fazendas dos fazendeiros, deixando de pagar o dízimo à igreja, deixando de pagar os impostos à república. Os sertanejos deixavam o trabalho, né, forçado, a superexploração desses fazendeiros e iam morar em Canudos. Então muita gente foi para Canudos. Governo republicano, mais os coronéis, mais a igreja, que não vinha isso com bons olhos, uniam-se contra Canudos. Então eles conspiraram contra Canudos. Né? Viram que aquilo ali não era saudável à república.
E os principais jornais da capital difamavam cada vez mais essa cidade, dizendo que eram povos que eram canibais, povos que eram pobres, povos que traziam doença, né, povos que roubavam, né, gente ruim. Então, associando aquela cidade até o retorno da monarquia, né, porque o discurso de Antônio Conselheiro era um discurso de retorno à monarquia. E após 4 expedições militares, houve 4 expedições militares para acabar com Canudos. A primeira foi totalmente lascada, porque os caras vieram com poucos homens e o povo de Canudos estava preparado. O povo que tinha uma soca tempero, tinha um machado, umas foices, e se juntaram ali no meio do mato, né, do sertão, e começaram a lascar o povo. Então vieram 3 expedições, tudo que eles se lascaram. A 4ª expedição foi que foi pesada, o negócio foi triste, porque vieram 6.000 homens, se eu não me engano, 12 canhões e meteram bala lá na cidade, bicho. O negócio foi massacrado, foi destruição total. E tem uma obra literária que retrata, né, o conflito de Guerra de Canudos, que é Os Sertões, de Euclides da Cunha, tá certo? Então essa Guerra de Canudos foi um negócio assim extremo, foi sangue para todo lado, muita gente morreu, Antônio Conselheiro morreu nessa história também, tá certo? E foi uma destruição, bicho. Os Sertões é um livro que retrata o sertanejo como um infeliz, como um miserável, tá certo? Se você tiver a oportunidade de ler, você vai ver que eles mostram o sertanejo como um infeliz, um miserável, um nojento, tá certo? E não que é um nojento, mas uma pessoa assim que não tem perspectiva nenhuma, tá? E colocando a figura de Antônio Conselheiro como se fosse o mal da história, tá certo? É uma visão da elite, né, do povo elítico, da elite, contra o povo mais pobre. Enfim, outra guerra de sentido messiânico, do movimento messiânico, foi a Guerra do Contestado no sul do Brasil, tá certo? Que aconteceu com outros líderes, certo? Não houve só um líder, foram vários líderes, que eram conhecidos esses líderes de José Maria ou Maria José. Ou José Maria, na verdade, né, que era um monge. Alguns dizem que foi mais de um, tá certo? José Maria. Outros dizem que foi só um José Maria, mas na verdade o que nós sabemos é que esse líder, o monge José Maria, que ele era um cara muito conhecido por fazer curas, tá certo? Por fazer um chazinho de boldo para curar a barriguinha empanzinada do povo. O povo dizia que ele era curador, tá certo? Era um cara que era, né, milagroso. E ele era muito religioso. Então o povo associava isso, a religiosidade, com essas curas por meio de medicina na natureza, né? Enfim, monge José Maria, após sua morte, o monge José Maria, um João Maria foi o líder. Enfim, houveram esses dois aí, o José Maria e o João Maria. E as causas foram justamente parecidas com as causas que aconteceram lá em Canudos. A exploração dos camponeses, né, as terras que foram confiscadas pelo Estado, e muita gente foi expulsa de suas próprias terras para empresas americanas que vinham para ali para extrair o pinho, tá certo? Que é uma árvore muito grande, que era boa para fazer madeira, tá certo? Então eles foram lá, fizeram lá um trilho de trem, tá certo? Que ligava São Paulo ao Paraná. E uma região entre Santa Catarina e a região do Paraná era uma região chamada contestada, uma região que era disputada por esses dois estados, tá certo? E a origem do homem se dá justamente por causa dessa região, beleza? E aí, ó, os grandes centros urbanos sofriam com sérias questões sociais, né? A situação do Rio de Janeiro, né, era uma situação precária. A população sofria com falta de saneamento básico, não existia saneamento básico no Rio de Janeiro, por exemplo, para a população mais pobre. Tá? Uma coisa interessante, só para vocês se ligarem, né? Quando houve a Guerra de Canudos, né, eles encontravam dificuldade de entrar no território de Canudos por causa de uma planta que se chama favela. Certo? É uma planta que é um arbusto que tem muito espinho e é venenosa, ela fica coçando, tá ligado? Coçando pra caramba. O que acontece? Muitos daqueles soldados que participaram dessa Guerra de Canudos voltaram para o Rio de Janeiro, e esses soldados, eles receberam a promessa de que iam ganhar terras para morar no Rio de Janeiro. Só que nunca receberam essas terras. O que aconteceu? Esses soldados foram viverem nos morros do Rio de Janeiro. O morro
da favela, onde eles denominaram Morro dos Favelados, das pessoas que vieram das favelas de Canudos. Até hoje se chama favela por causa disso. Uma curiosidade. Então este fato desencadeava constante epidemia, essa falta de saneamento básico no Rio de Janeiro. Várias epidemias como a febre amarela, a peste bubônica, a varíola. A população de baixa renda morava em habitações precárias, tristes. Era a principal vítima desse contexto horrível. E a preocupação com essa situação, o então presidente Rodrigues Alves colocou à prática um projeto de saneamento básico e reurbanização do centro da cidade, do centro do Rio de Janeiro. Um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz foi chamado pelo presidente para ser chefe desse projeto, tá certo? Com o objetivo de melhorar as condições sanitárias do Rio de Janeiro e melhorar também a reurbanização, a urbanização da cidade. Branquear, na verdade, a cidade do Rio de Janeiro. Ele queria isso, que a cidade do Rio de Janeiro era formada por muita maioria preta, negra, gente que vinha descendente dos escravos. E ele queria branquear, na verdade, expulsar essa galera do centro da cidade, para deixar uma cidade muito mais branca, europeia, para que sirva de, sirva de turismo dos europeus para ali. Porque mostrar o Brasil como um país negro era mostrar como se fosse um país pobre, um país miserável, como os países da África. E esses caras racistas, eles pensavam isso. Então temos que branquear branquear o Brasil, o Rio de Janeiro, para deixar como uma coisa mais, mais europeia, civilizada, como eles diziam. Enfim, a revolta da vacina, tá certo? Foi uma revolta também que aconteceu, como eu já disse, por causa dessas condições que eu falei agora do Rio de Janeiro. E essa revolta veio justamente porque no Rio de Janeiro não havia muitos ratos, mosquitos transmitores, como febre amarela, peste bubônica e varíola. E houve essa modernização do Rio de Janeiro, houve destruição de cortiços, favelas, ampliação de avenidas. Então eles destruíram esses cortiços, muitas favelas, e o povo foi se aglomerando, tá certo? Nos morros, tá? Onde hoje são as grandes favelas. Então, quando você perguntar assim, professor, por que não fazem nada com as favelas? Por que o povo vive nessas favelas? Olha só o que eles fizeram com eles. Acabaram com a moradia deles e levaram eles direto para o morro. Tiraram o direito de propriedade deles e levaram eles para o morro. Não assistiram eles. Não quiseram nem ouvir o que eles queriam. Ou seja, excluíram eles totalmente. Então, expulsão de comunidades pobres das regiões centrais para morro, para o subúrbio, por causa do alto custo de vida também. O diretor da saúde pública, Oswaldo Cruz, convenceu o presidente a decretar a vacinação obrigatória. Vamos vacinar o povo contra a varíola, porque esse povo vai morrer de varíola. Então a população não foi esclarecida, não foi instruída e não foi informada sobre o que era uma vacina, porque vacina era uma coisa nova nesse período, nesse contexto, tá certo? No Brasil, e principalmente para o mais pobre. Então eles acreditavam que as vacinas eram tipo um medicamento que ia matar os pobres. Para você ter a ideia de como eles se sentiam rejeitados pela política, eles acreditavam que vacina servia para matar. Era um remédio, era algo, um veneno que colocava ali nas veias das pessoas, dos pobres, para matar os pobres. Aí você vê o desprezo que eles se sentiam, Enfim, era uma desgraça. E a sociedade mais pobre reagiu contra essa vacina obrigatória. Durante o conflito, houve vários conflitos dentro da cidade do Rio de Janeiro, um grupo de partidários radicais do mal, denominados jacobinos florianistas, tentam tomar o poder, mas não houve resultado nenhum. Houve ali uma tomada de poder, mas não teve nenhum resultado. O governo decretou estado de sítio, ou seja, estado de guerra, para mandar mesmo a população, sabe? Quem estivesse revoltando, tiro como no centro, que a galera morre. Reprimiu e perseguiu violentamente quem estava se revoltando, matou aqueles caras que iam se revoltar, espancou os caras, foi uma bagaceira. O regulamento da vacina foi alterado por causa dessa revolta, tornando assim facultativa, tá certo? Não é obrigado, só se você quiser, realmente querer tomar a vacina.
Enfim, Oswaldo Cruz foi um dos responsáveis dessa grande revolta. Lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nós vamos ver aí uma industrialização do Brasil muito grande, tá certo? E nós vamos ver que durante o ano de 1907, nós tínhamos aí 3 mil, mais ou menos de 3 mil indústrias. Passa para 1920, cara, né, aumenta 10 mil, né, de indústrias. Então você vê que durante esse período foi um período onde cresceu bastante o crescimento industrial, justamente por causa da exploração do café, beleza? Então, fatores que estimularam essa industrialização no Brasil: capitais nacionais, justamente por causa da venda de café, tá certo? A venda do café que trouxe muito capital ao Brasil, muito dinheiro para o Brasil. A disponibilidade de matéria-prima, né? O Brasil é um país rico em natureza, então tem muita matéria-prima, ou seja, muita madeira, tem muita água, né? Tem muitos minerais, tá certo? Enfim, grande oferta de mão de obra barata. A mão de obra barata que eu falo é a mão de obra negra, é a mão de obra do ex-escravo, que não tinha perspectiva nenhuma, então era uma mão de obra barata. E um sistema de transporte ligado aos portos, né? Trem que ia diretamente para os portos, né, os portos que estavam no litoral, e dos portos iam transmitindo, iam levando esses produtos como café para outros países. Então São Paulo se tornou o estado mais industrializado do país. A região sudeste, né, foi a região mais investida, né, todo o resto do Brasil foi esquecido, como o nordeste, vocês sabem. E o sudeste foi realmente o lugar mais investido, principalmente São Paulo. Foi onde foi mais investido, liderando essa corrida industrial, tá certo? Uma coisa que acontece também, é um fenômeno mundial, isso que começou na Europa, chamado de Belle Époque, certo? Essa Belle Époque tropical, que foi um movimento de modernização na Europa, né, por causa da industrialização, dessa segunda fase da industrialização, e eles começam a modernizar a Europa, não só, tá certo, em produtos, mas em estética, beleza, tá certo? É daí que os homens começam a usar mais, né, ternos, é daí onde as mulheres começam a usar seus vestidos. Então existe uma estética atrás dessa modernização industrial, tá certo? Da passagem do século XIX para o século XX, tá? Transformações nos hábitos das populações urbanas, nós vamos ver aí vários hábitos urbanos, né, sendo difundido. Olha só, é assim que se porta uma pessoa da cidade. A pessoa do sítio ela é mais rústica, a pessoa do sítio ela é matuta. Você olha só como ele anda, olha só como a pessoa da cidade anda. Vocês estão observando esse costume, né, de mostrar como as pessoas das cidades são e como as pessoas da zona rural são, tá certo? Então, houve várias reformas urbanas, desenvolvimento científico, tá certo? Tecnológico também, que surgiu a partir desse período, o telefone, surgiu a partir desse período, né, o barco a vapor, o automóvel, essas coisas, beleza? E o café foi o grande responsável por industrializar e modernizar o Brasil. Quando eu vou falar o Brasil, eu estou falando aqui o Sudeste, principalmente São Paulo, modernizou aquela região, que foi o gerador de riquezas do Brasil. Investimento na industrialização, investimento nas reformas das cidades, né, transformou São Paulo no que é hoje uma das maiores cidades do mundo, tá? Houve uma imigração europeia muito forte, né, na região sudeste e do sul, né, onde as pessoas eram chamadas de elite urbana brasileira, procurava imitar os costumes europeus, né, branqueando a cidade, porque achavam que branqueando a cidade, né, os povos, o brasileiro seria mais, né, bem visto com bons olhos, tá certo? Então era uma coisa horrível, cara, né, pensar desse jeito, achando que o Brasil, por ser branco e parecido com os europeus, seria melhor, né? Se o mundo, se eles tivessem realmente, tá certo, ajudado os escravos quando terminou a abolição. Se realmente eles tivessem dado educação. Se realmente eles tivessem assistido o povo em meio da miséria. Se eles industrializassem o país como um todo. Ia demorar mais? Ia, mas ia favorecer muito o que nós somos como brasileiros.
mas infelizmente escolheram uma região, elitizaram uma região, branquearam uma região, excluíram o negro, excluíram o indígena, excluíram o povo brasileiro, porque esse é o povo brasileiro, né? E favoreceram os europeus aqui dentro do Brasil, né? Infelizmente aconteceu isso e a nossa história foi formada assim. Mas enfim, o norte do país foi enriquecimento com a extração da borracha. Nós temos aí a borracha lá no Acre, aquela região do Acre foi adicionada, tá certo? Por causa da borracha, tá certo? Nós vamos ver essa questão aí. Então, a borracha foi um impulso da produção a partir de 1880. Houve uma migração interna, principalmente dos nordestinos para a Amazônia, tá certo? Esse crescimento urbano na cidade de Manaus, de Belém, tá certo? Contavam com inovações tecnológicas como água encanada, coisa que a gente acha que é besteira, mas naquela época, para Belém, Manaus, era algo extraordinário, cara. Extraordinário, algo de última geração, serviço de telefone, bondes elétricos, iluminação elétrica, cara, era uma coisa assim estupenda. Enfim, a implantação de código de postura, ou seja, de etiqueta, é engraçado, mas existia isso, certo? Você não podia, por exemplo, cuspir no chão, certo? Não que você seria preso por isso, mas seria repreendido por isso, tá? Crise com a concorrência internacional a partir de 1910. Houve uma crise por causa da concorrência internacional pela borracha, tá certo? Enfim, pessoal, nós vimos aí um pedacinho dessa história do Brasil, tá certo? Dessa primeira parte, tá certo? Da história da República Brasileira, tá? Que nós vamos ver mais ainda, mais à frente um pouco, com a Era Vargas, tá? Que não vai ser agora, tá? Talvez eu faça outro vídeo fazendo uma explicação sobre a Era Vargas, mas espero que esse período, tá certo, vocês tenham compreendido alguma coisa e eu tenha ajudado vocês a compreender sobre esse assunto. Beleza? Tranquilo? Tá? Que a gente possa superar essa crise. Não sabemos como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ser as coisas daqui para frente, vai mudar muito, tá certo? Somente financeiramente. Para todos, para todo mundo, certo? Não sabemos como é que vai ser, mas esperemos que vencemos, que nós vamos vencer esse vírus e vamos estar reunidos e juntos novamente para então aprendermos mais. Beleza? Então, até uma próxima e nós estamos juntos. Valeu!